Nesse vídeo, teremos mais um Vale a Pena Ver de Novo. São relatos que já foram contados aqui no canal, que merecem ser vistos novamente. E também são relatos que os novos inscritos ainda não viram. Esse relato da Daniela fica como uma homenagem. A Daniela acabou falecendo na última madrugada. Recebi uma mensagem do seu filho. E eu gostaria de deixar esse relato em memória da Daniela. Então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Essa casa que eu fui morar, nesse outro município, era uma casa no morro. A parte mais alta do morro era onde morava. E essa casa era assim, ela tinha uma visão bem ampla de tudo em volta, todo o município praticamente. Ou seja, ela dava uma visão privilegiada para quem estava dentro, mas para quem estava fora não conseguia ver quem estava lá dentro. Com isso, esse quintal foi tomado por bandidos, né, da área. No Rio de Janeiro, todo mundo sabe como é que é nesse quintal, e foi todos forçados a saírem de lá, mas as casas continuaram. E a casa do meu primo, meu tio, ele alugou para mim. Então, vamos lá a história. A casa, por ela ser no alto do morro, para a gente entrar, a gente tinha que descer uma escadinha. Do lado de cá e do lado de cá dos dois lados da escada, tinham dois pés de mangueiras muito grandes e com galhos bem frondosos, ou seja, tapava toda a visão de quem estava de fora olhando para o quintal. O que acontece? Para chegar na casa desse meu tio embaixo, não tinha como chegar lá sem que nós, da casa onde eu estava, alguém não visse. Não tinha como, dava para ver. A única coisa que acontecia era que tinha um C, porque tinha tipo um canteiriozinho com florzinhas, com erva cidreira, essas coisas. Então tinha que fazer o contorno desse pequeno jardinzinho no meio do quintal. Mas não tinha por onde passar para outro lugar. Enfim, era uma terça ou quarta-feira, eu não me recordo ao certo, eu estava de folga do trabalho. Então eu estava em casa, eram umas 2 horas da tarde, no máximo, ou 3. E eu estava fazendo um almoço para mim, vendo um filme. E o que acontece? Eu estava deitada no chão do quarto, que era uma kitnet, quarto, cozinha e banheiro. Lembrando que para descer tinha que passar pela minha porta. E lá embaixo não tinha nada, não tinha saída, só tinha paredão lá embaixo. Então não tinha como entrar e sair sem que passasse por mim. Enfim, estou deitada dentro de casa, vendo televisão enquanto o almoço estava sendo pronto. De repente entrou alguém correndo. Entrou pelo portão adentro. O portão, por ser muito velho, enferrujado, fazia um escândalo. Então o portão fez aquele escândalo, a pessoa desceu correndo como quem tivesse assustado ou fugindo de alguma coisa. E correu tão pesado que o reboco da parede do lado onde eu estava deitado, o reboco caiu. E eu muito revoltada, braba, né? Porque quem é que tá entrando correndo aqui? Fui para a porta. E olhando lá para baixo, e esperando que quem entrou eu visse, porque eu pensei até que fossem os moradores da casa de baixo, porque meu primo de baixo tinha alugado, meu tio, né, no caso, tinha alugado a casa. E eu fiquei na porta, braço cruzado, brabona, tal, crente que ia fazer alguma coisa, e fiquei olhando, esperando, cadê? Olhando lá para baixo, quem é que tá aqui? Passou com um bicho aqui para dentro de casa, dentro do quintal. E eu fiquei esperando. E não apareceu ninguém. E eu fiquei olhando pro canteiro, tipo, a pessoa vai fazer já, tá? Tipo, essa pessoa que desceu, como eu cheguei na porta e não tinha ninguém, a pessoa deve estar fazendo ainda o contorno, né, lá das plantinhas, para poder chegar na casa. E não passou ninguém. Eu fiquei esperando. Gente, o que aconteceu? Mas fiquei na porta, braba, tipo, marrenta. Quem desceu? De repente, em frente à porta da minha tia, que era um pouquinho mais para cá, 1 metro, mais ou menos, 1,5 metros de distância, ela tinha um tanque. Um tanquezinho velho, daquele de cimento, né? Ali. E de trás desse tanque, uma cabeça apareceu. Um garoto que devia ter menos de 20 e poucos anos. Se tivesse mais do que isso, não aparecia. Mas ele era um moreno claro, com cabelo de reflexo, tipo aquele cabelo que a pessoa faz reflexo quando tá baixinho, mas o cabelo cresce, fica igual o sabugo de milho, crescido aqui em cima, então era nesse estado. E ele olhando pro portão, porque o caso do tanque, né, porque, tipo assim, era como se ele tivesse com o corpo praticamente descido, e a outra parte do corpo escorado, olhando para cima pro portão, que era de frente, porque a nossa casa, por ela ser mais alta do morro,
ela dava visão total para a rua, para cima, né, assim para frente. E ele lá embaixo olhando para cima, assustado, nervoso, como quem tivesse com medo. Até que ele me viu na porta e olhando para a cara dele, olhando para a cara dele, olhando para minha cara. Eu olhando para a cara dele, olhando para minha cara. Até que ele acho que percebeu que eu estava vendo ele tirou a cabeça e foi para trás. Tipo assim, fugiu da minha visão de trás do tanque. Quando eu vi ele fazendo isso, tipo assim, ele tirou a cabeça da onde eu tava vendo, tipo, o que foi? O que tá acontecendo? Mas quando eu cheguei lá, pasme, não tinha ninguém. Aí eu pensei, poxa, Rio de Janeiro, né, bandido consegue subir em árvore muito rápido, tipo aranha e lagartixa, sobe nas paredes. Vou lá em cima, no terraço, que de repente ele subiu, né, pelas paredes, não sei como, mas subiu. Fui lá no terraço, não tinha ninguém. Desci correndo, fui lá embaixo na porta do meu tio, né, da outra casa que estava alugada, que eu pensei para onde que ele fosse entrar para ali, e não tinha ninguém. Olhei por trás da casa desse meu tio, não tinha ninguém. Chamei na porta para saber se tinha alguém dentro de casa, não tinha ninguém. Ali eu fiquei desesperada. O que acontece? Liguei para os meus tios, liguei para minha tia, que era a dona do quintal, liguei para o meu tio, que era a pessoa para quem eu tinha alugado a casa. Naquele pânico, naquele terror horrível. Quem era, eu sei que vivo não era. Porque se fosse vivo eu tinha visto ele sair, eu tinha visto ele passar, mas não. Ele desceu assustado, olhando para cima como que estivesse fugindo de alguém, e eu vi ele me viu. E quando ele percebeu que eu tinha visto ele, ele saiu da minha visão, ao alcance da minha visão, e sumiu. Enfim, agora eu vou explicar. Por quê? Mas podia ter sido qualquer pessoa, mas não, agora eu vou explicar. Como eu falei que esse quintal, ele tinha uma visão privilegiada para todos os lugares em volta, esse terreno, esse quintal, ele foi tomado por bandidos, como eu disse. E como que não tinha mais bandido? Por que não morava mais ninguém no quintal? Porque eu vou explicar. Polícia entrou, pegaram os bandidos no ato, fortemente armados, com drogas, com tudo com eles lá. Então o policial chegou no calor do momento lá, né? Porque eles podiam reagir com tiros, porque eles estavam fortemente armados. O policial deu um tiro. E esse tiro, um desses rapazes caíram do terraço, que estava no terraço, estavam dormindo lá no terraço. Caiu lá embaixo, mas caiu com vida, acabou morrendo lá embaixo. E o outro foi morto lá em cima, foi alvejado com tiros, teve aquela troca de tiros, morreu lá em cima. Mas aí que tá. Ele não sabia que tinha morrido. É a única explicação que eu tenho. Por quê? Nesse dia, meus primos, né, que moravam nesse quintal, estavam em casa no dia que teve esse tiroteio, essa confusão toda lá que os policiais tomaram, né, devolveram a posse da casa para minha tia, para meus primos. Então meus primos viram tudo. E esse menino que eu vi, os traços que eu falei, foi justamente os traços desse menino que caiu lá de cima do terraço e foi morrer lá embaixo. Eu acredito que, como foi um susto, né, porque talvez eles achavam que não ia acontecer nada com eles naquele momento, ele não se desprendeu do lugar. Eles ficavam ali em cima, faziam, né, todos os negócios dele lá. E isso, acho que prendeu eles lá naquele lugar, naquele quintal. Ao ponto de eu ter ficado tão assustada que eu falei com meus tios, todos eles falaram que era o menino que ficava lá. Era o tal meliante que ficava lá em cima do terraço mesmo. Os mesmos traços, o mesmo jeito. E eu nunca, tipo assim, quando isso aconteceu, eu não frequentava mais a casa da minha tia por medo dessas coisas. Então eu não conheci eles. Mas eu descrevi perfeitamente com as características do menino que morreu lá de cima. Enfim, eu vi um fantasma. Ele já estava morto, mas ele não sabia disso. Um obrigado, fica com Deus e tchau, tchau. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que viu esse relato novamente e vocês também que estão vendo a primeira vez, pessoal. Eu mando um forte abraço e os meus sentimentos a toda a família da Daniela. Que Deus conforte o coração de cada um de vocês.